Olá, pessoas! Aqui é Ana Vitória e hoje a gente vai falar sobre o uso da força para proteger, dando continuidade ao livro do Marshall. Então, quando duas partes, duas pessoas, estão em disputa e tiveram cada uma oportunidade de expressar plenamente o que estão observando, sentindo, precisando e pedindo, e que quando cada uma entrou em empatia com a outra, geralmente pode-se chegar a uma solução que atenda às necessidades dos dois lados, ou que no mínimo os dois lados eles podem concordar de uma boa vontade em discordar. Já em outras situações, né, é diferente. A oportunidade para existir um diálogo como esse pode não existir e acaba existindo o uso da força, sendo algo necessário para proteger a vida ou os direitos individuais. Então, por exemplo, a outra parte pode não estar disposta a se comunicar, ou algum perigo iminente pode não dar tempo para que essa comunicação se faça. Então, nessas situações, pode ser que a gente precise recorrer à força. Mas se a gente fizer isso, a CNV ela requer que a gente diferencie entre o uso protetor e o uso punitivo da força. Então, existem os pensamentos por trás do uso da força. A intenção por trás do uso protetor dessa força é para evitar danos ou injustiças. A intenção por trás do uso punitivo da força é para fazer que as pessoas sofram por seus atos percebidos como inadequados. Quando a gente se agarra a uma criança que está correndo na rua para impedir que ela se machuque, a gente está aplicando a força protetora. O uso da força punitiva, por outro lado, ela poderia envolver um ataque físico ou psicológico, como espancar a criança ou dar uma reprimida, como, por exemplo, como você pode ser tão estúpida? Você deveria ter vergonha de si mesma. Então, existe uma intenção por trás do uso da força como proteção, é apenas como o nome indica, para proteger, e não é para punir, culpar ou condenar. Então, quando a gente pratica o uso protetor da força, a gente está concentrando na vida ou nos direitos que desejamos proteger, sem julgar a pessoa e nem o comportamento dessa pessoa. Então, não culpamos nem condenamos a criança, né, o do exemplo anterior, que corre para a rua. O nosso pensamento ele deve ser dirigido apenas a protegê-la do perigo, a respeito da aplicação desse tipo de força. E a premissa que está por trás desse uso protetor da força é que algumas pessoas se comportam de uma maneira prejudicial a si mesmas e aos outros também. Então, devido a algum tipo de ignorância. Então, assim, o processo corretivo, ele é voltado para educar e não para punir. A ignorância, ela inclui, primeiro, uma falta de consciência das consequências das nossas ações. Segundo, uma incapacidade de perceber como nossas necessidades podem ser atendidas sem prejudicar os outros. 3. A crença de que temos o direito de punir ou ferir os outros porque eles merecem. 4. Pensamos pensamentos delirantes que envolvem, por exemplo, ouvir uma voz que nos instrui a matar alguém. As ações punitivas, né, por outro lado, eles se baseiam em uma premissa de que as pessoas fazem coisas ruins porque são más e de que para corrigir essa situação é preciso fazer que elas se arrependam disso. Então essa correção ela é efetuada através de ações punitivas e idealizadas para fazer o quê? Primeiro, para fazer essas pessoas sofrerem o bastante para perceberem o quanto as suas ações são erradas. 2, arrependerem-se. 3, mudarem. Na prática, na realidade,
é mais provável que, em vez de gerarem esse arrependimento e aprendizado, as ações punitivas elas produzem ressentimento e hostilidade, e que alimentem a resistência ao próprio comportamento que estamos buscando. Então, existem tipos de força punitiva. O castigo físico, como bater nas pessoas, é um exemplo de uso punitivo da força. Então, Marshall diz que ele descobriu que o assunto de castigo corporal provoca fortes sentimentos entre os pais. Alguns defendem essa prática, citando a Bíblia, como, por exemplo, quem poupa a vara odeia seu filho. É porque os pais não batem mais nos filhos que a delinquência é hoje tão avassaladora. Então, eles estão convencidos de que bater em nossas crianças é demonstrar que a gente ama essas crianças, porque estabelece limites claros. Outros pais, igualmente, insistem que bater nas crianças demonstra falta de amor e é ineficaz, pois ensina às crianças que, quando não resta outra alternativa, sempre poderemos recorrer à violência física. O medo do castigo corporal obscurece nas crianças a consciência da compaixão subjacente às exigências dos pais. A preocupação de Marshall, uma preocupação pessoal que ele diz, é que o medo que as crianças têm do castigo físico possa obscurecer essa consciência da compaixão que existe por trás das exigências dos pais. Então, esses comumente dizem que tem de usar força punitiva porque não vem outra alternativa de influenciar os filhos a fazer o que é bom para eles. Eles reforçam as suas opiniões com histórias de crianças que expressam estar contentes por verem a luz depois de terem sido punidas. Tendo criado 4 filhos, Marshall diz que sente a profunda empatia com os pais que diz respeito aos desafios diários que enfrentam para educar os filhos e manter eles em segurança. Então, isso não diminui a preocupação de Marshall com o uso de castigos físicos. Mas, em primeiro lugar, ele fica imaginando se as pessoas elas que proclamam o sucesso desse tipo de punição têm consciência dos inúmeros casos de crianças que voltam contra o que poderia ser bom para elas, simplesmente por escolherem lutar contra a coerção, em vez de sucumbirem a ela. Em segundo lugar, ele diz que o sucesso aparente do castigo físico influencia uma criança não significa que outros métodos não pudessem ter funcionado igualmente bem. E, finalmente, ele diz que ele compartilha das preocupações de muitos pais a respeito das consequências sociais de se empregar esse castigo físico. Então, quando os pais escolhem usar a força, às vezes podem ganhar a batalha de obrigar as crianças a fazer o que elas querem. Mas, nesse processo, eles não estarão perpetuando uma norma social que justifica a violência como um meio de resolver diferenças? As punições também incluem colocar rótulos que expressam julgamentos e retira privilégios. Além do castigo físico, outras formas do uso da força podem ser consideradas punitivas. Uma delas é o uso da culpa para desacreditar outra pessoa, como, por exemplo, um pai pode rotular o filho como errado, egoísta, imaturo, quando ele não se comporta de determinada maneira. Outra forma de força punitiva é a retirada de alguns meios de gratificação, como quando os pais cortam a mesada ou a permissão para sair. Nesse tipo de punição, a retirada da afeição ou do respeito é uma das ameaças mais poderosas de todas. Mas qual que é o custo, de toda essa punição? Quando a gente tem medo de ser punido, a gente se concentra nas consequências, não nos nossos próprios valores. O medo da punição diminui a autoestima.
e a boa vontade. Quando a gente se submete a fazer alguma coisa apenas com o propósito de evitar uma punição, a nossa atenção é desviada do valor da própria ação. E ao invés disso, a gente sempre está concentrado nas consequências que podem acontecer se a gente deixar de agir daquela maneira. Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço é feito, mas a moral é afetada. Mais cedo ou mais tarde, a produtividade vai diminuir. A autoestima também diminui quando a força punitiva é utilizada. Se as crianças escovam os dentes porque sentem vergonha e medo do ridículo, sua saúde bucal pode melhorar, mas o respeito por si mesmas vai ganhar cárie. Além disso, como todos nós sabemos, a punição custa muito em termos de boa vontade. Quanto mais formos vistos como agentes de punição, mais difícil vai ser para os outros responderem compassivamente às nossas necessidades. Marshall conta que ele estava visitando um amigo, diretor de uma escola, no escritório, quando ele percebeu, pela janela, um menino grande batendo em outro menor. E ele disse: "Com licença." Saltou e correu para o pátio. Agarrando o aluno maior, ele deu um tapa e o repreendeu. Isso lhe ensinará a não bater em pessoas menores. Quando o diretor voltou para dentro, ele percebeu: "Não acho que você tenha ensinado àquela criança o que você pensou que estava ensinando. Suspeito que, em vez disso, o que você lhe ensinou foi a não bater em pessoas menores do que ele quando alguém maior pode estar olhando." Se você fez alguma coisa, parece que foi reforçar a noção de que a maneira de obter o que você quer de alguém é batendo nessa pessoa, disse o diretor. Em uma situação como essa, Marshall recomenda, em primeiro lugar, entrar em empatia com a criança que estava se comportando de forma violenta. Então, por exemplo, se visse uma criança bater em outra depois de ser xingada por esta, ele poderia verbalizar a empatia dele. Você está com raiva porque gostaria de ser tratado com mais respeito? Se ele tivesse deduzido corretamente e a criança confirmasse que era verdade, então ele continuaria expressando os próprios sentimentos, necessidades e pedidos nessa situação, sem insinuar nenhuma culpa. Estou triste porque gostaria que nós encontrássemos maneiras de obter respeito que não tornem as pessoas nossas inimigas. Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a explorar comigo algumas outras maneiras de obter respeito que você deseja. Existem duas perguntas que revelam a limitação da punição. Duas perguntas que nos ajudam a enxergar porque é improvável que a gente obtenha o que a gente quer se a gente usar a punição para mudar o comportamento das pessoas. A primeira pergunta é: o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela está fazendo agora? Se fizermos apenas essa primeira pergunta, a punição pode parecer eficaz, porque a ameaça ou o exercício da força punitiva pode ser muito bem influenciar o comportamento da pessoa. Mas com a outra pergunta, se torna evidente que não é provável que a punição funcione. A segunda pergunta seria: quais quero que sejam as razões dessa pessoa para fazer o que estou pedindo? Então, raramente a gente se preocupa com essa segunda pergunta. Mas quando a gente faz ela, logo a gente percebe que a punição e a recompensa interferem na capacidade das pessoas de fazerem as coisas pelos motivos que gostaríamos que elas fizessem. Marshall diz que acredita que é decisivo
ter consciência da importância das razões das pessoas para se comportarem como pedimos. Por exemplo, se desejamos que as crianças limpem o quarto por gostar de ordem e não para agradar os pais, culpar ou punir, obviamente, não seriam estratégias eficazes. Muitas vezes as crianças limpam o quarto motivados pela obediência à autoridade, porque a mãe disse para eu fazer isso. Pelo desejo de evitar uma punição ou por medo de aborrecer os pais ou de serem rejeitados por eles. A CNV, então, tenta estimular um nível de desenvolvimento ético baseado na autonomia e na interdependência, que reconhecemos a responsabilidade por nossas próprias ações e temos consciência de que nosso próprio bem-estar e dos outros são uma coisa só. Bom, então falando sobre o uso protetor da força nas escolas, Marshall acaba contando uma história e descrevendo como alguns estudantes e ele usaram a força protetora para trazer a ordem a uma situação caótica numa escola especial. Então essa escola ela foi idealizada para alunos que haviam tomado bomba ou sido expulsos de salas de aulas convencionais. A administração e ele esperaram poder demonstrar que uma escola baseada nos princípios da CNV seria capaz de sensibilizar esses estudantes. Então, a tarefa dele era treinar os professores na comunicação não violenta e servir como consultor pelo resto do ano. Com apenas 4 dias para preparar os professores, ele não conseguiu esclarecer suficientemente a diferença entre CNV e a permissividade. E como resultado, alguns professores estavam ignorando situações de conflito e de comportamento perturbador, em vez de intervirem nessas situações. Acuados por um pandemônio crescente, esses administradores estavam prestes a fechar a escola. Quando Marshall pediu para falar com os estudantes que mais haviam contribuído para a turbulência, o diretor selecionou 8 desses garotos, com idades entre 11 e 14 anos, para se reunirem com Marshall. E aqui eu vou contar alguns trechos desse diálogo que eles tiveram. Assim, Marshall diz, expressando seus sentimentos e necessidades sem fazer pergunta de sondagem: estou muito aborrecido com os relatos dos professores de que as coisas estão ficando fora de controle em muitas das aulas. Eu gostaria muito que essa escola tivesse sucesso. Tenho esperança de que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Então, o menino diz: os professores dessa escola são uns idiotas, cara. Marshall diz: você está dizendo, então, que está revoltado com os professores e deseja que eles mudem alguma coisa que fazem? O menino: não, cara. Eles são uns idiotas porque simplesmente ficam parados e não fazem nada. Marshall: você quer dizer que está aborrecido porque quer que eles atuem mais quando aparecem problemas? Essa seria uma segunda tentativa de captar os sentimentos e necessidades dele. O menino: é isso, cara. Não importa o que qualquer um faça, eles só ficam parados ali, sorrindo como uns idiotas. Marshall: você poderia me dar algum exemplo de como os professores não fazem nada? O menino: fácil. Essa manhã mesmo, um carinha entrou na sala levando uma garrafa de uísque no bolso da frente das calças. Todos viram aquilo. O professor também viu, mas fez de conta que não. Marshall: está me parecendo então que você não tem respeito pelos professores quando eles apenas ficam parados sem fazer nada. Essa seria mais uma tentativa de compreender melhor a situação. O menino diz: claro, Marshall, estou desapontado, pois quero que eles sejam capazes de resolver as coisas com os alunos, mas está parecendo que não fui capaz de mostrar a eles o que quis dizer. Então a discussão se voltou
para um problema particularmente urgente, o dos alunos que não queriam estudar e estavam perturbando os que queriam. Marshall diz: Estou ansioso para tentar resolver esse problema, porque os professores estão me dizendo que isso é o que mais os incomoda. Eu gostaria que vocês me contassem quaisquer ideias que você tiver. O outro menino diz: O professor deveria usar um ratã, que seria um bastão coberto de couro, que era carregado por alguns diretores de escolas em St. Louis para ministrar castigos corporais. E aí Marshall diz: Então você está me dizendo, João, que quer que os professores batam nos alunos quando eles perturbarem os outros? O menino: Essa é a única maneira de os alunos pararem de se comportar como idiotas. Marshall: Então você duvida que qualquer outro meio possa funcionar? Ainda, né, nesse tentando captar os sentimentos do menino. O menino balança a cabeça em concordância. Marshall: Sinto-me desestimulado se essa é a única maneira. Detesto essa maneira de resolver as coisas e quero descobrir outras. O outro menino diz: Por quê? Marshall: Por várias razões. Por exemplo, se eu fizer vocês pararem de aprontar na escola usando o ratã, gostaria que vocês me dissessem o que acontece se 3 ou 4 de vocês, em quem eu tiver batido na aula, estiverem perto do meu carro na hora em que eu for para casa. O menino diz, sorrindo: Aí é melhor ter um bastão bem grande, cara. Marshall, sentindo, né, estar certo de que foi compreendido a mensagem desse menino e de que ele sabia disso, ele continuou sem parafrasear. Foi o que eu quis dizer. Gostaria que você visse que estou preocupado com essa maneira de resolver as coisas. Sou distraído demais para me lembrar de sempre carregar um bastão bem grande. E mesmo que eu me lembrasse, detestaria acertar alguém com ele. O menino: Você poderia chutar o imbecil para fora da escola. Marshall: Você está sugerindo que gostaria que nós suspendêssemos ou expulsássemos os garotos da escola? O menino: Sim. Marshall: Também não gosto dessa ideia. Quero mostrar que existem outras maneiras de resolver as diferenças na escola sem termos de expulsar as pessoas. E eu me sentiria um fracassado se isso fosse o melhor que eu pudesse fazer. Outro menino diz: Se um carinha não está fazendo nada de útil, como é que você não pode colocá-lo numa sala de não fazer nada? O Marshall: Você está sugerindo então que gostaria que tivéssemos uma sala para onde mandar as pessoas que elas perturbassem os outros alunos? O menino: É isso mesmo, não adianta eles ficarem na sala de aula se não estão fazendo nada de útil. O Marshall: Fiquei muito interessado nessa ideia. Gostaria de ouvir como você acha que uma sala dessas poderia funcionar. O menino: Às vezes você vem para a escola e simplesmente sente vontade de zoar. Você não tem vontade de fazer nada de útil. Então, simplesmente teríamos uma sala onde os alunos ficariam até terem vontade de fazer alguma coisa. O menino, o Marshall: Estou entendendo o que você quer dizer, mas estou prevendo que o professor ficará preocupado em saber se os alunos irão, de livre e espontânea vontade, para a sala de não fazer nada. O menino, confiante: Eles irão. Marshall disse que achava que o plano poderia funcionar e que se pudéssemos mostrar os objetivos, que não era punir, mas oferecer um lugar aonde ir para que aqueles que não estavam com vontade de estudar, ao mesmo tempo que daríamos àqueles que quisessem estudar uma chance de fazer. Também sugeriu que uma sala de não fazer nada teria mais chances de sucesso se as pessoas soubessem que foi uma ideia dos próprios alunos e não um decreto dos professores.
Estabeleceu uma sala de não fazer nada para os alunos que estivessem aborrecidos e não tivessem vontade de fazer o trabalho da escola, ou que o comportamento estivesse impedindo os outros de aprender. Às vezes os alunos pediam para ir, às vezes o professor pediam que os alunos fossem. Colocaram a professora mais bem adaptada à CNV na sala de não fazer nada, onde ela teve algumas conversas muito produtivas com os garotos que foram para lá. Esse arranjo teve um imenso sucesso na restauração da ordem na escola, porque os alunos que idealizaram tornaram sua finalidade clara para os seus colegas: proteger os direitos dos alunos que queriam aprender. Eles usaram o diálogo com os alunos para demonstrar aos professores que havia outros meios de resolver esses conflitos, além de ignorar o conflito ou usar uma força punitiva. Bom, a gente está chegando ao fim desse podcast e eu gostaria de fazer um resumo de tudo que foi trazido até aqui. Então, existem algumas situações em que há uma oportunidade de comunicação, como naquelas em que há perigo iminente e que podemos precisar recorrer à força como um meio de proteção. E a intenção por trás do uso protetor da força para proteção é evitar danos ou injustiças e nunca punir ou fazer que as pessoas sofram e se arrependam ou mudem. O uso punitivo da força tende a gerar hostilidade e reforçar a resistência ao próprio comportamento que a gente busca obter. A punição diminui a boa vontade e a autoestima e desvia a nossa atenção do valor intrínseco de uma ação para uma consequência externa. Culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. Deixo aqui, então, um trechinho de Taylor de Chardin, um teólogo, que diz: a humanidade tem dormido e ainda dorme, embalada pelas limitadas alegrias de seus amores restritos. E chegamos ao fim desse podcast. Agradeço do fundo do coração por terem ouvido e participado. Espero que gostem. Entrem no Instagram, curtam e compartilhem todos os conteúdos. Agradeço do fundo do coração. Até o próximo podcast.